Eu estou ok, tu estás ok, ele está ok, nós estamos ok, vós estáis ok, eles estão ok. Quando falamos em seguro automóvel, a conjugação é simples. Tudo está ok quando acaba em OK Auto, agora com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 e fique ok em ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo aplicável na subscrição de seguros de automóvel 27.1 a 30 do 4. Desconto sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. OK Seguros, marca da Via Direta, Companhia de Seguros SA, registada na SF sob o número 1142. É justamente o Sudoeste TMN 2010 que oferece a caderneta de cromos com o Nuno Marco. Disponível em podcast também no nosso site. E hoje é acelerar. Ou não. Ou Não é? Porque, pelo se menos, calhar, naquela altura não se andava assim muito depressa, que os carros não eram mas pelo menos propriamente boa bombas. vontade havia. Boa vontade havia. O Citroën Diano e outras bombas, agora no ar com Nuno Marco. Faltam 10 para as 9. Bom dia. Se for o caso disso, boas férias. Eu sempre fui péssimo com marcas de carros, o que era terrível porque era péssimo também a futebol. Ora, um adolescente não percebe de futebol, tem de perceber pelo menos de carros, ou vice-versa, porque uma pessoa não pode ficar na escuridão total e completa, já que a dada altura da vida de um jovem rapaz não se fala de muito mais a não ser isso. Futebol, carros e miúdas. Miúdas, sim. Claro, miúdas. Ó, Sr. Ribeiro, ponha aí Prefab Sprout, Cars and Girls. Pumba, já está? Já. Tão gira esta música. Ora bem, miúdas, há uma altura em que basicamente todos podemos falar, porque estamos todos no mesmo nível, ou seja, com zero de experiência prática. Portanto, especulamos, inventamos, lembramos daquilo que vimos em certos filmes e, ok, sabemos perfeitamente distinguir uma mulher que sim senhor, de uma mulher que é pá não. Duas categorias novas que estão aqui a surgir. Mas depois começa o momento dramático em que, aos poucos, toda a gente à nossa volta vai começando a ficar com conhecimento prático das coisas no que toca a miúdas e em que já não podemos ficar-nos só pela especulação, porque houve amigos nossos que já foram mais longe, até onde poucos terão ido, e nessa fase, e se fôssemos ficando tragicamente para trás, a única solução era criar a nossa própria ficção com base nos pedaços de informação que íamos recolhendo dos que já tinham experimentado. Perigoso. Perigoso, pantanoso. Toda a gente fazia na escola. Depois havia experiências que coincidiam. Tipo, mas espera, isso tinha-me acontecido a mim. Mas foi a ti. Que coincidência. Desculpa. Éramos muito unidos todos, não é? Claro. As experiências começavam a entranhar-se nos Era. Bom, mas futebol e carros sempre foi muito mais difícil do que o amor e o sexo. Porque o amor e o sexo eventualmente acontecem, não é? E quando um tipo dá por isso, de repente já percebe mais do assunto do que imaginaria, porque parece que o corpo está preparado para coisa, não é? Agora, futebol e carros, não. Não tem esse lado instintivo. O corpo está preparado para porque o amor e o sexo, nós temos que prolongar a espécie, não é? É uma coisa que está dentro de nós. Claro que sim. É uma coisa que está dentro de nós. Uma pessoa, coisa. Agora, carros carros e futebol é uma coisa que é preciso saber as regras no futebol, é preciso saber nos carros que modelo é este, que modelo é aquele. Não é uma coisa instintiva, não tem a ver com o prolongamento da espécie e por isso é tramado. Concentramos-nos nos carros. Nós éramos os Markles, uma família atípica rodoviariamente falando, porque o nosso carro de família, atenção, foi durante muitos anos um Mini. eu também. Também. A minha família também tinha um Mini. Tinha. Espaçoso. Mas curiosamente o Mini é pequeno, mas por dentro tem bastante espaço. Júlio Isidro pôs lá 27 pessoas. É verdade, é. Mas o Mini, mais do que um carro, era quase um animal de estimação. Porque os Minis tinham esse espírito. Era pequeno, era redondo, era queriducho. Tinhas que levar na rua. Sim. Fazia xixi em todo o lado. Mas dava vontade de não o deixar na rua quando chegávamos a casa com ele. Dava vontade de o meter no elevador, levá-lo para dentro de casa, à noite dormir com ele na cama. Isto aqui já é capaz de estar a roçar o doentio. Está a roçar o doentio, se calhar. Esqueçam a parte da cama. Ficamos por levá-lo para dentro da casa e eventualmente dar-lhe um jantarito. Sim. Nenhum dos amigos dos meus pais tinha grandes carros, talvez porque isso fosse demasiado capitalista numa altura de mudança e de processo revolucionário em curso. Os anos 70 e o princípio dos anos 80 eram anos de viaturas modestas e utilitárias em que muita gente não usava a viatura como extensão do seu órgão sexual, como começaria a acontecer com alguma força algum tempo depois. Que ideia! Cenário. Que era um grande... Bom, mas aquela era uma idade da inocência automóvel em que se juntava dinheiro para comprar não uma coisa espetacularmente sexy, mas algo que gerava um certo afeto. As pessoas davam nomes aos carros. Era o meu Bolinhas. Vamos ali ao meu Bolinhas. Boguinhas, era. O Mini era Bolinhas, o nosso.
Ainda hoje o Mini é muito giro. O Mini é muito giro, boguinhas, pipi, totó. Espera aí. Eu acho que alguém chamou o carro pipi, mas eu não. Ouviste dizer? O Mini era o Bolinhas. Claro que é. O nosso Mini. O lendário Citroën 2 cavalos era outro desses heróis daquela altura. Comparado com o Mini, era uma limusine, mas ainda era um carro pachola e cujo sex appeal até foi aumentando com o passar dos anos. E eu penso que uma contribuição fundamental para isso terá sido o facto do 2 cavalos ter sido o kit de Duarte e companhia. Pois foi, eles andavam no encarnado, muita gente. O elenco a cantar a música num Citroën 2 cavalos vermelho. Já aqui falámos do Duarte e companhia e dessa viatura lendária. Mas um outro Citroën fez furor no fim dos anos 70 e início de 80, o Citroën Diane. Este Citroën de nome feminino era servido em Portugal por um anúncio inesquecível em desenho animado, em que um funcionário de uma bomba de gasolina se lamentava em verso, como era costume acontecer com anúncios nos anos 80. Muito se rimava naquela altura. É verdade. Muito se rimava. Ele lamentava sobre a verdadeira revolução provocada pelo Citroën Diane. E este anúncio ficou impresso nas nossas mentes e há quem ainda hoje saiba esta cantilena de cor. Há duas coisas dignas da nossa atenção. A personagem do agricultor chama-se João Ancinho. Lá vem o João Ancinho. Sempre me fez espécie de criarem-se personagens cujo apelido se refere àquilo que eles fazem na vida. Porque é muito forçado, muito forçado. No entanto, tudo isso mudou a partir do momento em que soube que o médico que acompanhou depois a gravidez da minha namorada e o parto chama-se Fernando Cirurgião. Isso é ótimo. Faz todo sentido. E é um excelente médico, a propósito. A partir daí eu acho que é possível um agricultor chamar-se João Ancinho. Claro que sim, faz todo sentido. Outro pormenor que merece a nossa atenção, não sei porque é que o narrador diz: lá vem a Dona Maria a mais o seu belo carrinho. Ele diz a mais. Ele diz a mais. Vão ouvir. Eu nunca percebi se aquele A antes do mais significa que existe uma palavra a mais, que no fundo é mais do que um simples mais, ou se aquele A é simplesmente o narrador a ganhar balanço. A mais! Como os locutores antigos, não era? Estamos aqui hoje para... Caro ouvinte. Bom, seja como for, é um anúncio mítico. Escutai. Lá vem o João Ancinho, que tem muito que plantar. Sacos, alfaias, sementes e a Diane a transportar. Bom dia! Viva! Bom dia! Lá vem a Dona Maria a mais o seu belo carrinho. Leva os meninos à escola, faz as compras de caminho. E eu a vê-los passar. Que diabo de negócio eu havia de arranjar? Gasolina mal precisam. Oficina, nem falar. Ao Citroën Diane. O que é certo é que com estas rimas singelas a mensagem passava. E a ver pelo que é dito, o Citroën Diane era um carro de ficção científica, porque mal precisava de gasolina e oficina então nem vê-la. Além de que dava para transportar crianças e sacas de batatas. Possivelmente todas ao mesmo tempo. Era este carro que tinha as mudanças. Crianças e as sacas. Ao lado do volante. Era. Tão E a 4L também tinha. É verdade. Eu gostava disso. E o 2 cavalos. As mudanças eram em cima, pois é preferível com o braço levantado. Nunca conduzi um carro desses. Quero. Olha, se alguém tem para vender, só que se calhar. Para vender? Só disse que queria conduzir. Imagina depois chegar na rádio. Aí vem o diretor da rádio comercial no seu Citroën Diane. Não, estava a experimentar só. Gasolina mal precisa. Oficina nem falar. O diretor da rádio comercial e as suas sacas de sementes e batatas. E as. Como é que se chama aquela outra coisa que ele fala no anúncio? Não sei, alfarrobas. Alfaias, é alfaias. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, disponível em podcast em radiocomercial.clix.pt. A caderneta de cromos é uma oferta do Sudoeste TMN 2010. Um psiquiatra e uma jornalista. É um bocadinho como todas as doenças do foro da psiquiatria. A partir do momento em que isto causa sofrimento, impacto ao próprio ou aos conviventes. No caso dos miúdos na escola, muitas vezes isso é ressaltado na escola porque estão a ter dificuldades de aprendizagem. Daniel Sampaio e Marta Amaral, todas as quartas-feiras, há novo episódio de O Nosso Olhar para Ti. Powered by Mimosa.